amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos. Esse cafezinho que eu convido os amigos para tomar comigo. Ofereço que eu tenho aqui a nossa mesa, nessa simplicidade, e compartilho contigo o que você tiver aí no momento em que for assistir esse vídeo. De qualquer forma, é um prazer imenso estar com vocês, tê-los comigo, pedindo aos amigos que já são inscritos que acionem o sininho para receber as novas notificações do canal. Aqueles que não são inscritos, que se inscrevam, nos dando o prestígio da companhia, de encorpar a nossa família. Estamos chegando próximo dos 500 inscritos. Deem o seu like, que nos ajudará muito, mas muito, para que o YouTube dissemine a nossa mensagem, o nosso vídeo, e compartilhem se acharem que valeu a pena, porque, na verdade, aquilo que pode ser útil para nós também pode ser útil para os outros, e a nossa esperança é de que seja útil para a maior quantidade possível de pessoas. Então, nós temos aqui o nosso encontro marcado todos os domingos nesse horário, 9 da manhã, e para hoje o nosso assunto é: nunca alugue a sua mente. Vamos ao tema. Uma garotinha de 8 anos de idade ia para a escola. Na maior alegria, ela tinha na casa dela os irmãos e os amigos, moravam numa casa simples, mas uma casa boa, tinha o necessário para o sustento, tinha uma certa comodidade, mas era uma vida simples, né? Não tinha luxo, não tinha excessos, mas tinha tudo o que ela precisava como criança para viver. Bons pais, excelentes irmãos, né? Tinha os bichinhos da casa, os animaizinhos domésticos, tinha as plantações, tinha a mãe que sempre foi muito desvelada e carinhosa. Era, enfim, uma criança feliz. Ela se sentia assim. E um certo dia na escola, subindo uma escada, duas outras garotas iam indo de lado e de repente uma comentou com a outra: aí, lá vai aquela menina pobre, né? E ela assustou-se com aquele comentário, né, que nós chamaríamos de bullying naturalmente, nas circunstâncias de hoje. E ela então ficou muito preocupada. Ela olhou para a própria roupa, viu que era uma roupa simples. Ela olhou para o calçado, era um calçado quase masculino, né, que os meninos também usavam, não havia essa questão de distinção dessa natureza. Ela olhou para si mesma, viu que era simples, sua mochila, sua pasta era igualmente simples. Ela olhou em volta, viu que não tinha os recursos que as outras pessoas tinham, e ela então saiu dali muito aborrecida, muito triste, e foi para casa carregando na mente aquela ideia de que era uma menina pobre. E ela então chegou em casa, viu toda aquela simplicidade e tudo, começou a olhar aquela casa e aquela família com outro olhar, um olhar mais pessimista, um olhar mais, diríamos, exigente de padronagem social. E aí a mãe, percebendo que ela não estava bem, perguntou para ela: o que foi, minha filha? O que está te preocupando? Ela falou: mãe, nós somos pobres, né? A mãe dela falou: olha, somos modestos, pobres nós somos, mas assim, não pobres, né, diríamos, porque nós temos tudo que é necessário para uma pessoa sobreviver e ser feliz. Nós temos uma família, nós temos um lar, você tem os seus irmãos, tem os seus animaizinhos, sempre te vi muito alegre, o clima da nossa casa é de alegria, né? Mas há trabalho, certo? As nossas condições não são como a dos outros. Se nós formos comparar aí, então, realmente nós podemos encontrar pessoas em melhores condições. Do mesmo modo que podemos encontrar pessoas em situações piores que a nossa. E aí ela percebeu que um pensamento muito negativo, muito pessimista habitava a cabeça daquela criança e ela não sabia por que razão, né? E aí ela perguntou para a filha: filhinha, por que você está dizendo que nós somos pobres?
Nunca você cogitou disso, né? Você sempre foi uma criança muito alegre, dizia que era rica de felicidade. E aí ela falou, não, é porque eu ouvi os coleguinhas falarem que eu sou uma menina pobre. E aí a mãe disse para ela, minha filha, não dê esse espaço para esse pensamento negativo, porque ele não é verdadeiro, ele é apenas aparente. Para essas que te falaram que você é uma menina pobre, elas não conhecem talvez a riqueza da família que nós somos, do lar que nós temos. Então, naquele momento, aquelas pessoas alugaram a mente daquela criança para alojar o inquilino indesejável, a ideia pessimista, a ideia negativa, a ideia que não corresponde à verdade, mas uma ideia que concorria diretamente agora com aquela ideia que parecia da família perfeita. Então, foi um trabalho da mãe para poder desalojar aquele inquilino indesejável, aquela opinião infeliz que ocupou a mente daquela criança por algum tempo. Poderia ter ficado ali por muito tempo? Poderia. Assim como a gente vê na vida, né? O que é um inquilino? O inquilino é aquele indivíduo que não tem, obviamente, uma propriedade, ou pode até tê-la, mas ele resolve alugar uma outra propriedade para colocar os entulhos, as suas coisas, né, menos servíveis, menos importantes, transformar aquela casa num depósito. Muitas vezes, as pessoas sem querer, ou às vezes até querendo, elas podem alugar a nossa mente para fazer um depósito de pessimismo, um depósito de medo, para fazer com que inquilinos indesejáveis, né, como a raiva, a mágoa, o ressentimento, passem a ocupar a nossa mente e ocupá-la de uma tal maneira que muitas vezes não cabe mais nada, não temos espaço para outras ideias, para outros pensamentos. Então, nós começamos a verificar que essa é uma ideia muito comum, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu estava conversando com fulano, mas ele me alugou lá um tempão, né? E alugou para quê? Para desfilar seus problemas, colocar as suas ideias, transmitir as suas convicções, passar as suas ideologias e, naturalmente, isso passa a fazer parte da nossa mente de uma maneira muito vigorosa, né? Ocupa a nossa mente de tal modo que um único desses inquilinos infelizes, né, indesejáveis, que alguém planta na nossa mente, que alguém coloca na nossa mente, pode ocupar o nosso pensamento todo. É a tal da ideia fixa, do monoideísmo. E muitas vezes as pessoas não fazem essa abordagem em torno disso ou daquilo para nós ouvirmos, para nós tomarmos conhecimento, nem sempre o fazem com boa fé, nem sempre o fazem com um bom propósito. Muitas vezes comentam por comentar, é o tal do estou vendendo pelo preço que eu comprei, né? Onde a fumaça a fogo. Vou te falar, eu não tenho certeza, mas deve ser isso, né? Porque se o povo está falando e coisa e tal, e nem sempre a opinião da maioria é a opinião mais desejável. Veja no caso de Jesus, a maioria votou para liberar Barrabás e Jesus era o salvador da humanidade. E naturalmente Jesus pagou por algo que não fez e Barrabás nunca pagou por tudo o que fez e ainda teve a vantagem de ser absolvido, né? Às vezes se parece muito com a realidade do mundo em que nós vivemos, né? Há pessoas que são obrigadas a pagar por algo que não realizou, por crimes que não cometeram, e acontecem muitas injustiças, muitos erros, e aqueles que às vezes estão soberbamente cobertos de culpabilidade, acabam por uma habilidade de advogados, de defensores, escapando à justiça terrena. Verdade é que ninguém escapa à justiça divina, mas também é uma verdade que nós temos que preservar a nossa mente de certos inquilinos, certos invasores que vêm através de tudo aquilo que a gente vê, de tudo que a gente ouve. Tantas vezes as coisas ficam na nossa mente ocupando espaço. Conversei com um amigo certa vez e ele dizia assim, Leon, me veio na internet a imagem de um indivíduo que havia se afogado por uma razão ou por outra, não sabemos, e eu abri aquilo ali, comecei a olhar, passei 15 dias sem conseguir dormir,
com aquelas imagens ocupando a minha cabeça. Então isso é alugar a mente para uma ideia, para uma imagem feliz, para uma palavra, para um conceito, para um julgamento. Então, quando Woodrow Wilson, que foi presidente, o 28º presidente dos Estados Unidos, certa vez ele disse o seguinte: eu adoro usar a minha mente, a minha inteligência, né? Mas também gosto e adoro aproveitar aquelas mentes e inteligências que eu posso tomar emprestado. E tomar emprestado é alugar, obviamente, porque o dono da casa, o dono do imóvel, ele tem, diríamos, a propriedade, né? Ele é o dono da propriedade. Porém, aquele inquilino, ele tem apenas a posse, ele só ocupa o espaço. E tem gente que ocupa o espaço da nossa mente, tem ideias, tem pessoas, tem sentimentos que ocupam a nossa mente de uma maneira que pode não ser proativa. Melhor seria tomarmos Jesus, né, como referência, né, e começarmos a nossa renovação pela nossa mente. O apóstolo Paulo dizia: comece a sua renovação pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de sentir, né? Não podemos transformar palavras, conceitos, ideologias em vias de regra, em elementos determinantes, em tiranos mentais que nos obrigue ao medo, ao arrependimento, à tristeza, à amargura, né? Se for um arrependimento justo, normal, tomemos então a atitude de reparar, de modificar aquela situação que, de certo modo, entrou na nossa mente e ocupou o espaço mental. Então, ter esse cuidado, porque a mente é inesgotável. Nós podemos pensar a eternidade dos tempos. Pensamos há quantos milênios e estamos hoje com a nossa mente com espaço suficiente para pensarmos uma vida nova, um novo tempo, uma nova atitude, uma nova postura. Porém, uma ideia fixa pode ocupar a nossa mente de um tal modo que não deixe entrar nem esperança, nem alegria, nem felicidade, né? Não deixe entrar as perspectivas de um novo tempo, de uma nova possibilidade, né? Então, nós estamos convencidos de que Jesus tinha razão, e dizia ele que os nossos sentimentos têm que ser moldados no amor. A nossa mente tem que estar ocupada no exercício de amar, no exercício de fazer aquilo que é o melhor para nós espiritualmente, moralmente falando, né? Então, pensar no bem, pensar no amor, pensar no perdão, pensar na compaixão, faz parte, melhor dizendo, daquilo que ocupe a nossa mente de uma maneira muito poderosa, muito vigorosa. Ter autoconfiança, simplificar as coisas, acreditar em si mesmo. Quanto bem isso nos fará, né? Melhor do que aquela garotinha que tinha, de uma certa maneira, sido invadida por um inquilino indesejável que alugou a sua mente por algum tempo, alguns dias, né? Colocando para ela que era uma pessoa pobre. O que é ser pobre? O que é ser rico? Né? Errol Frey dizia que aquele indivíduo que morre com 10 milhões de dólares na sua conta, na verdade é um falido. Não adianta ter uma placa lá no cemitério: aqui jaz o homem mais rico do cemitério. O que nós vamos fazer com uma Ferrari no plano espiritual? O que nós vamos fazer com fazendas, com contas poupudas, com aplicações gigantescas, com a nossa lista de os 10 mais, os bilionários, os milionários do país? O que nós vamos fazer com isso lá no céu? Isso não tem a menor serventia, aliás, nem pode nos acompanhar na nossa viagem de retorno para a vida maior. Levaremos aquilo que cabe no nosso coração e que cabe na nossa mente, aquilo que pode nos acompanhar, o que nós encontramos aqui e o que nós já vimos pronto quando chegamos, teremos que deixar quando partir. E por isso mesmo, nós não levamos nem a roupa do corpo, sequer o corpo que ostentamos por uma vida curta, média ou longa que seja, né? Então, nunca alugue a sua mente para ideias pessimistas, nunca alugue a sua mente para ideias do medo. Se uma conversa está te levando para um determinado rumo dessas naturezas pessimistas, pejorativas,
que não enriquecem, não enobrecem a vida, retornemos e fechemos, coloquemos uma placa de que não está à disposição para aluguel a nossa mente, porque a nossa mente tem que estar a serviço do bem e da luz. Se a nossa mente tem que ser ocupada por algo, que seja ocupada por Deus, nosso Pai amantíssimo, né? E por Jesus, aquele que nos orienta e nos dirige, porque é o caminho da verdade e da vida. Então, nossa reflexão de hoje foi essa, simples, básica, né? Uma recomendação: cuide bem da sua mente, é o território em que você vive, muito diferentemente da casa, do palacete, da mansão, da casa de campo, da mansarda, do hotel de luxo. Você vive, eu vivo, todos nós vivemos, como diz Emmanuel, na nossa mente. Por isso, não coloquemos a nossa mente à disposição de ninguém, mas ouçamos tudo, passando tudo pelo crivo da razão e do bom senso. Tudo que nós observarmos, tudo que nós enxergarmos, crivo da razão e do bom senso. E, para terminar, aquela recomendação do apóstolo Paulo: observai tudo, retende, porém, aquilo que for bom. Queridos, a nossa reflexão de hoje é essa. Espero que seja útil de uma maneira ou de outra para os nossos amigos, nosso cafezinho, nosso bom dia, um domingo feliz. Um beijo para todos e que Deus nos dê a sua paz. Até o nosso próximo encontro.